Olá, seja bem-vindo a este canal. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, este é um canal sobre animes e mangás e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Re:Zero. Vamos trazer especificamente uma tier list de níveis de poder dos personagens de Re:Zero. Obviamente eu não vou trazer todos os personagens, eu vou trazer apenas alguns representando certos níveis de poder. Para criar essa lista, pessoal, eu me baseei obviamente nos meus conhecimentos de leitura de anime, de ter assistido o anime e das leituras da novel e da light novel e web novel, não é? Então eu resolvi fazer essa lista, né? Depois de assistir algumas lives do Culto das Bruxas, e eu vi que em uma dessas lives eles estavam comentando, alguém tocou no assunto sobre níveis de poder. Eu achei um tema interessante e resolvi gravar o vídeo. Como não tinha visto ninguém falando sobre o assunto, decidi falar então nesse vídeo. Então vamos lá. Pessoal, já adianto que talvez esse vídeo seja um pouco polêmico, certo? Talvez você discorde de mim e tudo bem. Se isso acontecer, deixa aqui nos comentários o que você discorda, o que você acha que eu deveria mudar, quem que eu deveria acrescentar nessa lista. Vamos conversar, vamos debater, afinal de contas foi para isso que eu criei este canal, para a gente interagir. Então vamos lá, começando pelo nível dos figurantes. Eu dispus alguns níveis certos de poder, e o mais baixo de todos, o nível 0, é o que eu considero como figurante. E dentre eles eu coloquei a Petra, né? Nossa querida Petra, né? É uma menina boazinha, uma menina muito legal, que gosta do Subaru, mas tratando-se de nível de poder, ela tá lá embaixo. Então eu coloquei ali, representante do nível 0, a Petra, mas também poderíamos ter aqui o Kadamon, poderíamos ter uma série de outros personagens figurantes que são legais, que aparecem. Eu decidi colocar a Petra. Logo depois ali, entre o nível 1 e o nível 2, eu coloquei nosso menino Otto. A gente sabe que o Otto é um cara muito forte, ele é quase o nosso Batman sem a capa preta, né? Mas eu coloquei ele aqui porque a gente sabe que, se tratando de Re:Zero, existem coisas descomunais, pessoas que têm forças sobre-humanas, e infelizmente o nosso menino Otto, na minha opinião, ele não é tão preparado para enfrentar certas coisas, pelo menos fisicamente, em níveis de força, quanto outros personagens que existem na obra. Então eu coloquei o nosso menino Otto quase chegando ali no nível de cultista, né? Porque ele está quase chegando ali em um nível de enfrentar um cultista, eu acho que diretamente. Acima um pouco ali do nível de cultista, eu coloquei a Crush e a Felt. Ambas são candidatas reais, né? Que a gente já conhece. Eu coloquei elas duas nesse nível porque ambas têm habilidades de luta, mas elas não são tão excepcionais quanto outros personagens que aparecem ao longo da obra, né? Então eu coloquei a Crush e a Felt nessa posição acima dos cultistas. Acredito que é um bom local, que elas representam muito bem essa posição. Subindo um pouco, os níveis 3 e 4, nós temos uns nível de Cavaleiro Real, né? Pessoal, nesse nível, apesar de eu não ter colocado aqui na lista, é onde estaria o nosso Félix, né? O Félix estaria aqui no tier list de Cavaleiros Reais. E acima dos Cavaleiros Reais, eu coloquei o Julius, né? Já que ele é conhecido como o Cavaleiro dos Cavaleiros, e a gente sabe que, obviamente, ele é o Cavaleiro mais forte, tirando o Reinhardt. O Julius seria o Cavaleiro mais forte. Ao lado do Julius eu coloquei o Aldebaran, porque, apesar dele não ser um Cavaleiro Real, eu acredito que ele se encaixe nesse nível de força, quase que igualdade com o Julius, né? Porque o Aldebaran, o que ele talvez não tenha de força, ele ganha com experiência de combate, já que ele passou anos e anos trabalhando como gladiador, né? Quando ele foi invocado para esse mundo. Inclusive perdeu até o braço dele quando trabalhava nesse ofício. Então coloquei o Aldebaran aqui porque acho que ele se encaixa nesses requisitos de estar quase em nível de igualdade com o Julius, né? Subindo mais um pouco, talvez essa aqui seja uma grande polêmica, né? No nível de arcebispos, bruxas e arcebispos, aqui, pessoal, assim, não preciso nem falar, mas as nossas bruxas e arcebispos, de uma maneira geral, eles estão nessa lista aqui, certo? Eu coloquei aqui como representante o Subaru, isso mesmo. O Subaru, em seu poder total, junto com a Bia, atualmente, eu acho que ele se encaixa nesse nível. O Subaru está praticamente em um nível de arcebispo, né? Se a gente for parar para pensar em nível de poder total, porque apesar de o Subaru não ter talvez tanta força física,
mas o poder dele do retorno pela morte possibilita que ele consiga vencer, até agora, com exceção do Reinhard, qualquer adversário da obra ele foi capaz de derrotar. Inclusive os que não foram derrotados na rota principal foram derrotados nos ifs, como a gente já bem sabe, e talvez seja um assunto para outro dia. Então, nessa lista aqui de arcebispo, nível de poder arcebispo, o Subaru está aqui, está na base. Subaru mais a Bia, né? Se fosse só a Beatriz, ela estaria bem mais forte, mas Subaru junto com a Bia, utilizando as habilidades de suporte dela, está no nível aí bruxas arcebispos. Subindo lá para cima, né, acima de todas as bruxas e todos os arcebispos, tem o Regulus, porque a gente sabe, pessoal, não tem para onde correr. A gente sabe que o Regulus ele é mais forte do que todos os arcebispos e que todas as bruxas, obviamente, com exceção da Sátila, né? Por conta da autoridade, da manifestação da autoridade dele. Realmente, a manifestação da autoridade e da ganância do Regulus é a autoridade até então mais forte que foi apresentada. Em níveis de força, de poder, apesar de que ele ser um babaca e que não consegue utilizar 100% de sua habilidade, né? Por ser uma pessoa muito arrogante e por só falar aquele monte de bobagem dele, mas em nível de força e poder, o Regulus está acima de todas as outras bruxas e de todos os outros arcebispos. Então, o Tier 8, o nível 8 da nossa lista de poder, nós chegamos nos seres lendários. Eu coloquei essa lista seres lendários porque, como o nome já diz, são entidades ou seres que estão além do senso comum e são tidos como quase que divindades, né? Nós temos aqui na base dos seres lendários a Shaula, né? Que por muito tempo foi conhecida como o Grande Sábio, e só depois a gente foi descobrir que ela não era o sábio, né? Ela era simplesmente o ajudante do sábio, mas isso não tira o mérito dela ser um ser lendário, porque a gente sabe muito bem o poder da Shaula e que se o Subaru não estivesse presente naquela expedição para entrar na Torre das Pleiades, eu duvido que aquele grupo teria conseguido entrar ali. Provavelmente todos seriam mortos. Provavelmente não, com certeza todos seriam mortos. Então a Shaula merece, acho mais do que justo, essa posição como ser lendário. Acima, mais ainda um pouco acima da Shaula, em nível 9, nós temos também na categoria seres lendários Rei de Astra, Vulcânica e Flúgel. Pessoal, calma. Eu sei que há toda a teoria de que talvez o Flúgel seja o Subaru e tudo mais, mas assim, vamos colocar como se fossem pessoas diferentes, sabe? Vamos dizer que hoje, com o nível de conhecimento que a gente tem, se a gente fosse qualificar o Flúgel em uma posição, acredito que seria nessa. Seres lendários, juntamente com o Raid, justamente com o Vulcânica, que foram os três, juntamente com a Shaula, os responsáveis por selar a Sátila na Pedra do Selamento do Mal, onde hoje está a Torre de Vigia das Pleiades. E no topo da nossa tier list, né, no lugar mais alto do pódio, está a nossa querida bruxa Sátila e o Reinhard, né, o nosso cavaleiro mais forte do reino de Lugnica, e eu diria que o ser mais forte praticamente do mundo de ReZero, com exceção da Sátila, né, que está selada. A gente sabe, pessoal, que praticamente em níveis de poder a Sátila e o Reinhard eles se igualam, inclusive não existe vencedor na luta entre esses dois. O próprio autor já deixou isso claro, que caso eles se enfrentassem, essa luta não ia ter fim, né, porque a Sátila é imortal e o Reinhard tem um poder muito grande, então seria um embate sem fim. Então eu coloquei eles no nível final, que é o nível calamidade, porque não existe ser mais forte, pelo menos até então, né, ao que a gente supõe, e na minha opinião não existem pessoas mais fortes do que esses dois. E é isso, pessoal, foi essa tier list, certo? Eu não coloquei todos os personagens, como eu falei, todos os personagens principais que aparecem na obra, faltou muita gente, mas a partir desse nível básico a gente consegue ir encaixando outro personagem aqui, outro ali. A gente conseguir encaixar ali o Garfield, a Ren. Me ajudem, né? Se vocês quiserem, façam um tier list de vocês e coloquem aqui nos comentários o que é que vocês acham que eu podia ter acrescentado, o que é que eu devia ter feito diferente, se eu subestimei ou se eu superestimei algum personagem. Bom, fiquem à vontade aí para falar o que vocês acharam. Então é isso. Fiquem com alguns outros vídeos aqui no canal. Se puder deixar o like, se inscrever,
Agradeço muito, até o próximo vídeo, valeu!